Então, vamos à nossa receitinha de hoje, que é o bombom de travessa de ninho com uva. Primeira coisa é nós colocarmos numa panela, a gente vai colocar 2 medidas de leite condensado, tá? Então, eu coloquei 2 caixinhas de leite condensado aqui na panela e coloquei 7 colheres de sopa de leite ninho, tá? De leite em pó, da sua preferência, mas que tem que ser um leite em pó de qualidade, ou ninho, ou piracanjuba. Depois a gente vai dissolver bem, tá? Esse leite em pó, a gente vai dissolver antes de ligar a panela. A gente vai dissolver todinho ele aqui no leite condensado. E aí eu vou mostrando para vocês o passo a passo dos ingredientes e como fazer. Então, depois que você dissolveu o leite em pó, tá? Tem que bater bastante, se mexer bastante para não ficar empelotado, tá bom? Dissolver todo o leite em pó no leite condensado. Aí você vai vir com uma medida, uma caixinha de creme de leite, tá? No caso, 200 gramas de creme de leite. Aí você vai mexer novamente até dissolver esse creme de leite aqui. Então, agora já dissolvi, né, o creme de leite aqui. Isso tudo com a panela desligada, tá? Agora eu vou vir com uma colher de margarina ou de manteiga, tá bom? Uma colher. E aí eu vou dar mais uma mexidinha, mas essa aqui agora eu já vou ligar o fogo, tá? E aí a gente não pode parar de mexer. Aí a gente tem que ficar mexendo o tempo todo para que ele não empelote, tá bom? E na hora que tiver o ponto certo, aí eu vou mostrar o ponto certo de desligar, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Agora é só ligar o fogo. Um fogo pode ser um fogo médio alto. Depois, aí, quando tiver mais grossinho, se você quiser abrandar um pouco, pode, tá? Para não deixar queimar o fundo. Então, o segredo é não parar de mexer, tá? Mexer sempre e para ele não grudar no fundo. Tá? Esse é o segredo do brigadeiro de ninho ou qualquer outro brigadeiro, né? Não pode parar de mexer, senão ele pode empelotar. E essa receita, esse doce, né? Essa sobremesa, ela fez muito sucesso com meus netos, meu filho também gostou muito, eu também gostei. Então, eu fiz no Natal pra gente depois da ceia, né? E depois eu fiz também na passagem do ano para levar de sobremesa para a igreja. Acredito que os irmãos gostaram porque não sobrou nada. Então, penso que gostaram. E não é difícil de fazer, né? E fica muito gostoso. Eu aconselho você a experimentar. Agora é mexer até engrossar e aí eu vou mostrar o ponto, vou mostrar depois o ponto para vocês, tá? Então, olha, começou a engrossar, mas ainda não está no ponto, mas já começou a engrossar. Daqui a pouco, daqui uns minutos, eu penso que já vai estar quase no ponto. Eu vou mostrar para vocês. Lembrando que sempre é bom mexer com a colher de pau, tá? Porque esquenta muito, né? Você ficar mexendo aqui, então a colher de pau não esquenta e também para não riscar a panela, não também soltar nenhuma substância da panela, né?
Então, o ideal é você mexer com a colher de pau, tá bom? Vai seguindo aí. Então, quando ela começa a borbulhar, tá vendo? Tá borbulhando, ó. Eu abrando o fogo, tá? Aí continuo mexendo até dar o ponto, tá? Então, aí quando ela começar a borbulhar, a gente abranda o fogo e continua mexendo até dar o ponto, ok? Então, pessoal, o ponto, olha, o ponto é esse. Você passa a colher e você vê o fundo da panela, né? Então, esse é o ponto, ó. Ó, vou mostrar aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele não é nem duro demais, mas também nem mole. Então, quando ele estiver soltando do fundo da panela, você passa a colher e ele mostra o fundo da panela. Não sei se está dando para vocês observarem aqui, né? Então, esse é o ponto, tá? Já reduziu bastante, ó, tá vendo? Então, aí você vai desligar, vai bater mais um pouco em cima da pedra e deixar ele esfriar. Enquanto ele vai esfriar, enquanto ele esfria, né? Depois que você desligou, você de vez em quando vai dando uma mexidinha para ele não endurecer por cima, né? Não criar aquela nata dura por cima. Aí você vai esfriando ele aos poucos, de repente até pode colocar no refrigerador para esfriar mais rápido, se você tiver com pressa, mas não pode colocar ele quente em cima das uvas, tá bom? Aí, enquanto ele esfria, você já higienizou as uvas, aí você vai secar uma a uma e vai montar na travessa. Aí também depende, pessoal, a questão da quantidade, do tamanho da travessa, né? Se a travessa for bem grande, você tem que fazer 2 receitas. E se tiver muita uva e a travessa for funda, você pode colocar 2 camadas de uva com 2 camadas de brigadeiro, tá bom? Então, vou desligar aqui, que já tá bom, né? Desliguei, agora eu vou colocar em cima aqui da pedra e vou de vez em quando dando uma mexida. Primeiro eu dou uma mexida boa aqui em cima da pedra, né, para ele ficar bem cremosinho. E aí, de vez em quando eu venho dando uma mexida e já vou montando as uvas para depois colocar então esse brigadeiro por cima. E depois ainda vem a ganache, ok? Então, pessoal, aí eu já higienizei, né? Já trouxe, elas já tinha higienizado e eu deixo de molho no vinagre. Depois eu enxago com água mineral e ponho na geladeira para ela secar. Ela fica sequinha, eu guardo. Aí depois eu vou tirando uma a uma e secando com papel toalha. Vou secando com papel toalha e colocando. Se tiver alguma pontinha que não esteja muito boa, eu tiro, seco e vou acrescentando aqui na travessa. Então, pessoal, lembra que você tem que ficar mexendo depois que tirou, tá? Você vai mexendo para ele esfriar mais rápido e para também não criar aquela crosta, né? Aquela crosta de tipo uma nata, né? E aí fica duro por cima. Você vai mexendo, tá? Sempre você vem dar uma mexidinha até ele esfriar completamente, tá bom? Então, dando continuidade. Agora eu já enxuguei todas as uvas, uma a uma, coloquei, posicionei. Eu fiz aqui, ó, fazendo o círculo ao redor da travessa, né? Ela, uma enfileiradinha, a outra e as do meio pode ficar
como você desejar, né? Eu organizei mais ou menos aqui. E aí, pessoal, a gente vem agora com o brigadeiro de ninho por cima. E aí, às vezes, elas grudam. Então, você tem que jogar um pouco e vir com uma outra colher junto depois para alisar aqui por cima, tá? Mas primeiro a gente vai pegando os pouquinhos aqui e despejando assim para depois a gente uniformizar, tá? Então, aí você, com a outra colher, né, você vai acertando, vai alisando, vai vendo onde tem mais, onde tá menos, e aí você vai uniformizando com uma outra colher. Se sujar as laterais aqui, depois você vem com um papel toalha limpo, né? E vai limpando as laterais. Agora, pessoal, a gente vai fazer a ganache, né? Se fosse uma travessa mais funda, tivesse mais uva, é porque eu comprei só uma caixinha de 500 gramas. Então, se você quer fazer uma quantidade maior, uma travessa maior, então você tem que comprar mais uvas e também você tem que fazer uma receita a mais, porque olha, sobrou. Eu vou até aproveitar isso aqui para colocar na cobertura de um bolo que eu vou fazer aqui para os meus netos. Nós viemos para Caldas Novas, passar uns dias, então eu tô fazendo essa sobremesa que eles gostam. Vou fazer um bolo de chocolate e vou aproveitar esse restinho que sobrou para fazer a cobertura do bolo. Então, o que acontece? Agora a gente vai fazer a ganache, né? Mas se tivesse mais uvas, tivesse aqui uma travessa mais funda, a gente poderia fazer outra camada de uva aqui agora, colocaria menos recheio, que eu coloquei um recheio bem generoso aqui, tanto é que quase não tá vendo as uvas, né? Mas se fosse uma travessa mais funda, a gente colocaria menos brigadeiro na primeira camada, e aí depois vinha com a uva e colocava o restante por cima. Então seriam 2 camadas. Mas aqui vai ser só uma camada mesmo, né, de uva e uma camada de brigadeiro. E depois a ganache que eu vou mostrar para vocês. Então, agora eu vou fazer a ganache. A ganache, você pode comprar aquelas barrinhas de 90 gramas, umas 2 daquela, ou 3, da sua preferência. Ou você pode comprar, né? Eu comprei essa marca aqui. E aí você corta e põe aqui e vai de 30 em 30 segundos, você põe no micro-ondas, de 30 em 30 segundos você dá uma mexida até ele derreter. Depois você vem com o creme de leite, tá? Vou mostrar pra vocês. Então, pessoal, olha, aquele tanto que vocês viram foi em torno de 200 gramas, talvez um pouco mais, 250, 300 gramas de chocolate. Porque eu não sei ao certo, porque eu fui tirando daquele tablete bem grossinho, né? Mas eu acho que tinha em torno de uns 250, 300 gramas de chocolate aqui. Aí depois de 1 minuto, de 30 em 30 segundos mexendo, ele derreteu completamente, né? Aí você, depois de mexer bem, dele derretidinho, você vem com creme de leite, tá? Uma caixinha de creme de leite, aí não importa que a quantidade de chocolate, não, pode ser 200 gramas, 300 gramas. E aí você mistura com o chocolate derretido, né? E vai virar a ganache, tá? Que vai ser a cobertura da nossa sobremesa. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Então, agora, depois de misturar tudo, ele ficar totalmente misturadinho, né? Virou a ganache. E aí, agora a gente vai vai despejar em cima aqui do nosso bombom de travessa. Depois a gente vai acertar. Eu vou deixar um pouquinho aqui, porque eu vou confeitar um bolo, vou pôr de cobertura também no bolo. Mas você pode colocar ele todo, tá?
Aí você vem acertando, espalhando aqui com a colher mesmo, tá? E aí é só decorar a seu gosto. Você pode colocar aqui por cima ou chocolate granulado, ou também polvilhar o leite ninho, tá? Pode polvilhar o leite ninho, pode colocar umas uvas, que é o que eu vou fazer agora, ou pôr mais uvas, aí fica a seu critério, tá bom? Então, está pronta a nossa sobremesa, o nosso bombom de uva brigadeiro de ninho na travessa. E agora é só levar para gelar e depois saborear. Então, fica aí mais essa receitinha saborosa neste ano de 2026. Que Deus te abençoe, que você tenha um ano de muita paz, de muita alegria, tá? De muitas receitinhas gostosas e reflexões na palavra de Deus, que é muito importante, que é alimento para nossa alma, porque nós temos o alimento físico, mas o alimento da nossa alma é a palavra de Deus. Então, que você tenha um ano de 2026 cheio da graça de Deus, cheio da bênção de Deus, é o que eu desejo para você, tá? E até a próxima receitinha saborosa. Tchau, tchau!